Treino de força para corredores. Vale a pena fazer? Não vale? Existe um mito de que a cadência ideal é uma cadência de 180. Cara, você não é o maior corredor do mundo. Quando eu chamei ele para fazer essa conversa, eu falei, ó, se prepara que eu vou dar uma sacaneada. Treino de força para corredores. Vale a pena fazer? Não vale? Como fazer? Quando fazer? Uma das coisas que eu mais vejo são corredores não gostarem ou terem medo de fazer treino de força, de pegar peso, porque eles acham que vão ficar pesados. A perna vai ficar pesada para correr, ou eles vão ganhar peso e, como consequência, isso vai ser pior para a corrida. Ou então ainda tem aquelas pessoas que acham o seguinte, cara, se meu objetivo é correr, para que eu vou fazer outra atividade? Para que eu vou gastar o meu precioso tempo fazendo outra coisa que não é correr, já que meu objetivo é correr? Então, a gente percebe que corredores têm um certo receio de fazer treino de força, de pegar peso. E hoje o que a gente quer mostrar é que o treino de força que um corredor tem que fazer talvez seja bem diferente daquele que normalmente é prescrito nas academias. E é sobre isso que a gente vai falar. E para falar sobre esse tema, eu convidei hoje Gabriel Zeituni, o homem do método CCD, para falar um pouquinho sobre isso. Gabriel, antes da gente começar, se apresenta aí. Fala pra galera quem é você, né? O que você entende de corrida, por que você acha que você pode falar sobre esse tema? Conta aí pra galera. Bom, eu sou formado em Educação Física, já tenho aí 10 anos, e ao longo desses 10 anos eu venho trabalhando realmente como professor de Educação Física voltado para treino de força para corrida e análise biomecânica da corrida. Então, ao longo desse tempo, né, fiz mestrado, fiz doutorado, também pós-formação, tudo voltado para essa parte de biomecânica da corrida, e com o tempo eu fui vendo o que dava certo e o que não dava certo dentro de um treino de força. E essas questões que você falou, como por exemplo, minha perna pesada, para que eu vou fazer uma outra atividade, são perguntas realmente muito comuns da gente ver, porque as pessoas não entendem o real potencial de um treino de força para a corrida, né? Muitas vezes esse treino de força ele é feito de forma muito genérica. E aí que está o problema, a corrida ela não é genérica, a corrida ela é específica. Existem momentos onde esse treino de força comum, genérico, que você está falando, vai fazer sentido. Mas tem outros momentos em que isso acaba sobrecarregando a atividade principal, que é a corrida. E é aí que vem a perna pesada, é aí que vem todos esses questionamentos se isso vai funcionar ou não, né? E aí, você falou do método CCD, né? É um método realmente que eu fui desenvolvendo aos poucos, percebendo quais eram as variáveis biomecânicas que realmente faziam diferença para que esse treino de força fizesse efeito nesses corredores e quais que não faziam tanta diferença. E aí eu vi que uma das letras, que é o primeiro... Não, calma, ainda não. Você falou para me apresentar. Não, ainda não. A gente vai falar disso já. Hoje em dia eu atendo principalmente atletas amadores, mas que querem desenvolver mais. A maior parte deles chega para mim indicado por um médico, indicado por alguém e tal, porque teve alguma dor, sentiu alguma lesão, e para minimizar, né, o impacto negativo da corrida. A corrida é muito boa, é um ótimo esporte, mas se você aumentar demais o seu volume de corrida, é comum que você precise preparar determinadas estruturas. Então eu recebia muitas dessas pessoas para treinar força e indicava, a gente vai fazer uma quantidade pequena de treino de força, só o suficiente para você ficar bem, ganhar força nas estruturas que você precisa, para que você possa fazer sua modalidade principal. E depois de um tempo eles querem treinar mais. É muito engraçado que de início eles não querem fazer. Mas depois de um tempo eu tenho que ficar segurando. Não, cara, não tem que fazer mais. Porra, é fadiga exagerada sem nenhum benefício adicional. Porra, pra que você vai gastar mais tempo nisso? Isso é muito engraçado. Não só com corredores, mas com triatletas, com pessoas que jogam beach tênis e querem melhorar o beach tênis, não necessariamente ficarem saradinhos. Então isso é muito engraçado quando a gente lida com esporte. E a minha maneira de olhar isso é o seguinte, cara, qualquer atleta de qualquer modalidade que eu vá treinar tem 3 aspectos, mesmo amadores, tem 3 aspectos fundamentais que a gente precisa observar. A primeira delas é qual é a demanda do esporte. E esse é o tópico que eu acho que o Gabriel vai se aprofundar muito na nossa conversa. Mas o primeiro tópico é qual é a demanda do esporte. Então a corrida ela tem uma demanda específica. O triatlon tem uma demanda de 3 esportes. O beach tênis tem uma outra demanda. O crossfit tem uma outra demanda. E no crossfit em especial, dependendo de qual for o objetivo do treino de força, ele vai seguir para uma linha ou para outra. Então eu quero melhorar, por exemplo, meu muscle up, eu quero melhorar, meu clean, eu quero melhorar a mobilidade para conseguir atingir. Olha como é que a gente consegue trabalhar vários aspectos dentro do treino que a gente está chamando de força, mas é um treino específico. E por que esse treino é específico? Pelo tópico número 2, que é, beleza, qual é a demanda do esporte? Mas número 2,
qual é a necessidade individual da pessoa que está na sua frente. Tem pessoas que, para melhorar determinado aspecto no esporte, precisam desenvolver a força do glúteo, a força de extensão, precisam melhorar a estabilidade lombopélvica, precisam, cara, numa natação, precisam melhorar a força de extensão. Então, repara, cara, necessidades individuais, elas variam muito entre as pessoas. Na corrida, por exemplo, se a pessoa tem uma queda significativa do arco plantar, isso pode ter um impacto negativo. Se a pessoa tem, cara, uma fraqueza de glúteo e não sustenta a pelve, né, isso pode ter um impacto negativo. Então, isso são necessidades individuais. E por último, que a gente tem que observar é o seguinte, tá, beleza. Quando é a data da prova-alvo? Existe uma prova-alvo? Quantas provas-alvo ao longo do ano? Às vezes você faz mais de uma prova, mas tem uma que é a principal. Eu preciso planejar o treino principalmente para essa prova principal. Então, sem olhar esses 3 aspectos, é muito difícil eu conseguir prescrever um treino de corrida. Então, esse é o primeiro ponto. Cara, se eu tenho uma prova-alvo e ela é daqui a 6 meses, o meu planejamento vai ser de um jeito. Se eu tenho uma prova-alvo e ela daqui a 3, vai ser de outro. Se eu tenho um cliente, por exemplo, que já treina bem, já se movimenta bem, eu posso planejar de um jeito. Se eu tenho um cliente que se movimenta mal, eu vou ter que planejar de outro. Então, dentro de programas de treinamento de força para corredores, que é o nosso foco aqui, é muito comum a gente ouvir falar sobre pliometria, é importante fazer pliometria, é importante treinar potência. Beleza, mas quando? Uma coisa que eu discuto muito com um dos caras que eu mais admiro no Rio de Janeiro de profissional de educação física, o Pedro Ivo, discuto mais ou menos, né, porque ele concorda comigo, então não tem muita discussão, mas tudo bem. É que ele é um cara que gosta também de movimentos de potência de LPO. E, cara, LPO é uma ótima modalidade, é muito bom. LPO é levantamento de peso olímpico, né? Principalmente clean and jerk e as variações de snatch e tal. Arranco, arremesso. Mas, cara, isso é ótimo, é maravilhoso. Mas quanto tempo eu vou levar para conseguir ensinar isso para um corredor que não tem isso como objetivo principal? Será que vale a pena a gente perder esse tempo? Então a gente discute muito isso. Até onde vale a pena eu ensinar algo que tem um alto grau de complexidade para alguém que talvez não vá usar isso. Agora, é diferente de alguém que já sabe fazer. Pô, você já sabe? Então vamos usar isso. Mas você pode usar variações. Você pode usar simplesmente uma remada alta em potência, né? Um high hang. Então tem algumas coisas que dá pra gente trabalhar. Mas quando? Será que o cliente começou comigo hoje, eu já começo a trabalhar isso hoje? Então é um pouco disso que eu queria falar. Primeiro, tá? Aí agora eu quero com você, Gabriel, que eu já falei muito. E rápido. São 2 aspectos importantes, eu quero que você mostre pra gente um pouco do porquê que o treino de força pode ajudar os corredores. Primeiro deles é no que diz respeito ao desempenho. Ou seja, cara, você vai correr mais fácil, você vai melhorar a sua economia de corrida, você vai, cara, conseguir se desgastar menos para realizar a mesma tarefa. E a segunda você vai minimizar o risco de você ter alguma dor ou lesão. Não vai acabar. Lesão é inerente de qualquer esporte, ela pode acontecer. Existem vários fatores de risco, mas se você tiver um corpo minimamente forte e preparado para aquela modalidade, a chance de você se lesionar diminui significativamente. Então, como é que você enxerga esses 2 aspectos em relação a treino e como é que a gente inclui isso dentro da programação? Então, assim, antes de entrar nessas perguntas, eu acho que tem algumas coisas que você falou que precisam ser levadas para a corrida, né? Você falou sobre a demanda, prova-alvo e especificidade. São 3 pontos em que a gente precisa levar isso em conta na corrida e as pessoas acabam não levando, e por isso que vem esses questionamentos de peso no corpo, o treinamento de força me machucou, me impediu de treinar na corrida, né? Quando a gente pensa em especificidade, que também está ligado à demanda, né? Quando eu pego, por exemplo, um corredor que entra com calcanhar e um outro corredor que entra com o antepé, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que a demanda que ele vai ter em diversas articulações e músculos são diferentes. Então, a primeira coisa, quando a gente vai pensar num treino de força para um corredor, a gente precisa entender como é que esse cara entra em contato com o solo, né? E daí que vem o primeiro C do meu método. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? E foi por isso que eu chamei o Gabriel. Porque dentro da minha maneira de olhar até determinado momento, antes de saber disso, eu não me preocupava tanto exatamente com como a pessoa corria. Eu não fazia uma análise de corrida, até porque a gente teve um período histórico em que analisar a corrida era muito comum. Deixa eu ver como é que você corre. Mas no fundo, usava-se muito pouco aquela informação. O Gabriel traz uma nova forma de olhar para essa análise em que você vai olhar para parâmetros específicos. E esses parâmetros precisam ser conectados com outra coisa. Então foi daí que eu comecei a pensar, realmente, dependendo de qual é o primeiro contato do pé com o solo, né, quando o cara está fazendo o ataque ali e tal, né, quando ele está fazendo a absorção de carga, enfim, quando ele tá o primeiro contato do pé com o solo, dependendo de como é esse contato, a demanda é diferente. Você vai falar sobre isso.
Então, será que o treino que eu vou prescrever é igual? Porque se a demanda muscular é diferente, o treino deveria ser igual? Então, quando o Gabriel começou a tocar nesse ponto, é que eu fui me tocar. Eu falei, ó, demanda é um negócio importante, só que eu consigo criar camadas dentro dessa demanda. Antes eu só olhava para a ideia de que, beleza, na corrida eu tenho que aumentar a força de extensão, tenho que ter força de estabilização do joelho e da pelve, mas agora a gente está começando a olhar de forma cada vez mais aprofundada. A gente está entrando na primeira camada, que é, cara, beleza, qual é o primeiro contato com o solo? Então, vai, continua. E então, quando a gente pega o contato com o solo, a gente vai identificar a principal diferença, o que vai fazer o divisor de águas dentro de um treino de força para esse corredor, é que o foco do treino dele vai variar, principalmente para quadril e joelho e tornozelo. Então, se ele entra com o calcanhar, nós temos uma demanda bem maior para absorção de carga da região mais proximal, mais próxima do nosso eixo central do nosso corpo. Em quadril, em joelho, principalmente quadríceps e glúteo médio, que é essa musculatura lateral da coxa, vão ser responsáveis por absorver carga. Então, quando eu penso numa estrutura de treino de força, essas estruturas precisam ser priorizadas, ou seja, de forma que o treino inicialmente seja feito com essas estruturas, porque elas já vão estar ali, não vão estar fadigadas, né? E eu consigo botar ali talvez um volume um pouco maior para essas estruturas. Agora, quem corre com o antepé, quem entra em contato com o antepé, não utiliza tanto essas estruturas para absorver carga na hora que eles entram no solo. Eles utilizam muito mais a região distal deles. Então, tríceps sural, tibial posterior, que é esse músculo que fica aqui, que inclusive controla essa queda do arco plantar que o Rafa falou, que pode aumentar a demanda na estrutura do pé desses corredores, precisam ganhar prioridade, aumento de volume, para que assim esse treino ele seja muito mais efetivo para aquela demanda que esse corredor tem. Então, quando a gente pensa no primeiro C, né, no contato inicial, essa diferenciação ela vai dar um norte para prioridade de exercícios que a gente vai colocar no treino de força desse corredor. Agora, um outro ponto que você fala... Antes de você ir para esse segundo ponto, só para esclarecer, imagina que essa minha mão é o solo, beleza? Esse aqui é meu pé. Eu posso entrar no primeiro contato com o solo com a parte da frente do pé e a partir de 2010 teve um estudo que foi publicado na Nature que gerou uma polêmica muito grande sobre o que é certo. O primeiro contato ser com a frente do pé ou o primeiro contato ser com a parte de trás do pé. Sobre isso que a gente está falando agora. E à medida que o tempo passou, ficou claro que não é que existe um certo ou errado. Existem muitos fatores que podem influenciar a forma como a pessoa corre. E considerando que existem muitos fatores que podem influenciar, a gente saber qual é a forma que a pessoa corre, ao invés de falar que ela tem que trocar a forma que ela corre, porque correr encaixando o calcanhar é ruim, porque os caras lá de não sei da onde, os maiores corredores do mundo, fazem o primeiro contato com a ponta do pé. Cara, você não é o maior corredor do mundo. Então, fica tranquilo. O que é mentira, inclusive, tá? O quê? Porque a maioria dos corredores de elite, do pelotão lá da frente, corre, inclusive, com o calcanhar mesmo a 20 km por hora. Então, a velocidade... você vê como tem um monte de... Vai ser difícil a gente se aprofundar em tudo, mas velocidade poderia alterar isso. Teoricamente, alguns estudos do passado sugeriram que essa galera lá... De onde eles são? Não, antes, assim... Keniano e tal, teoricamente teria o primeiro contato com a frente do pé, porque eles estão acostumados a correr descalço. Basicamente é isso. É isso. Quando existe uma linha, né, que fala que correr descalço é melhor, outra linha fala que correr calçado é melhor. Na verdade, o que hoje a gente tem de evidência é que a forma como você corre tem que ser confortável para você. Se eu começo a modificar a forma que você corre, eu começo a colocar demandas em outros lugares que você não está acostumado. Então, realmente, em 2010, teve essa proposta de que correr com antepé era melhor por questões evolutivas e tudo mais. Só que ao longo desse tempo, de 2010 para cá, várias pesquisas já saíram, várias revisões sistemáticas com um bom peso científico já saíram e viram que, na verdade, o que muda é o local onde você tem demanda e o local onde você vai ter as possíveis lesões. Justamente porque as demandas modificam. E não tem nenhuma evidência mostrando que, por exemplo, a economia de corrida se modifica se você corre com o calcanhar ou se você corre com o médio pé ou com o antepé. Mas a velocidade altera e outro fator também que altera é a cadência, que também é o segundo C do meu método, que é a segunda coisa que a gente precisa ver quando a gente vai correr. A gente vai ter que gravar um vídeo sobre tênis descalço e sobre correr descalço e sobre correr calçado, que essa é uma polêmica maneira. Mas só para lembrar vocês, onde é que eu tava? Você tem o primeiro contato com a ponta do pé, o que acontece? Você tem que amortecer esse impacto. Quem é que vai fazer essa força? Basicamente a panturrilha e os músculos que envolvem
né, o mecanismo extensor. Então, panturrilha, fáscia plantar e tal. Esses músculos e essas estruturas precisam estar preparados, tibial posterior. Quando eu caio com o calcanhar, eu não tenho esse, entre aspas, esse amortecimento. E a grande discussão é isso, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Quando eu caio direto com o calcanhar, teoricamente eu preciso amortecer de outra forma. Então, esse primeiro impacto, esse primeiro contato é distribuído através da tíbia, fêmur, joelho e tal. Então, é por isso que eu tenho uma demanda diferente. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é a cadência. Porque a cadência é uma outra variável que é muito discutida hoje, principalmente em mídias sociais, né? Porque existe um mito de que a cadência ideal é uma cadência de 180. Lá atrás, a galera falou assim, os maiores corredores de elite correm a 180 passos por minuto. Então, a cada minuto, eles dão 180 passos, né? E isso foi colocado como um alvo a ser conseguido. Só que, ao longo do tempo, a ciência vai evoluindo também e as pessoas começaram a ver que, na verdade, essa cadência ela não tem que ser exata em 180. Ela tem que ser correspondente à velocidade em que você corre. Então, outra coisa que as pessoas acabam esquecendo de analisar é o seguinte: o como que você corre, ok, mas em que velocidade que você corre? Porque isso também vai modificar, né? Então, uma pessoa que corre numa velocidade mais lenta, ela vai tender a ter uma cadência menor e, consequentemente, um comprimento do passo maior. Agora, se eu aumentar a velocidade dessa pessoa, ela vai, consequentemente, aumentar a cadência dela também. Mas existe uma zona de cadência, não é 180. Normalmente, essa zona de cadência ela fica ali em torno de 160 até 175. Dentro disso, você está numa normalidade. Agora, para uma mesma velocidade, por exemplo, se você corre a 10,5, que é o que a maioria da população hoje corre, em média, homens e mulheres vão correr em torno de 10,5 km por hora, você pode ter uma cadência de 162 até uma cadência de 174. Para essa mesma velocidade, uma cadência maior vai te trazer menos demanda, isso é certo. Para você que é corredor que está ouvindo a gente, talvez você não use o termo velocidade em quilômetros por hora. Pace. Pace, né? No pace, você corre em 6:1, ou seja, você leva 6 minutos para percorrer 1 quilômetro, isso significa 10 quilômetros por hora. Então, quase todo mundo, que o Gabriel está falando, e o que a gente vê na prática é isso mesmo, tá? Quase todo mundo, tirando atletas, tirando esses amadores que eu estou falando que correm a um pace menor, correm muito próximo de 6, 5:30, 6, 5. Menos do que isso já é uma quantidade bem menor de pessoas. Em média, você vai ver a galera correndo entre 5 e 6 quilômetros, 5 e 6 minutos por quilômetro, que dá entre 10 e 12 quilômetros por hora. É isso. Então, quando a gente fixa esse pace ali, ou essa velocidade, e a gente identifica diferentes cadências nos extremos, aquela pessoa que tem uma cadência menor, ela vai ter uma demanda maior. Porque quanto menor for essa cadência dela, mais tempo ela vai ficar em contato com o solo e mais tempo ela vai ficar no ar. Em consequência disso, ela vai ter um comprimento do passo maior. Então ela vai ter duas características para lidar, não é nem problemas, mas duas características para lidar. Ela vai ter que gerar mais força, então na fase de propulsão ela vai ter que criar mais estratégias de propulsão. E como ela vai ficar mais tempo no ar, ela vai ficar mais tempo em queda livre, que a gente chama, ela vai ter mais carga para absorver após entrar em contato com o solo. Então, a cadência ela é importante por conta disso, porque ela dá uma noção muito legal de qual é a demanda que esse corredor vai ter naquela velocidade. Então, é por isso que é importante. Agora, eu não preciso ficar modificando a cadência se esse meu corredor tem uma cadência muito baixa. Eu só preciso compreender que a demanda dele nesse momento vai ser maior. E isso vai entrar aonde? No treino de força. Porque eu sabendo qual é a demanda dele, sabendo que essa demanda é maior, eu preciso preparar os músculos que vão fazer propulsão e eu preciso preparar os músculos que vão absorver carga no treino de força. Então são coisas que a gente precisa identificar previamente do treino de força. E não achar que o treino de força genérico ele vai resolver esses problemas, porque em algum momento isso não vai dar certo. Só um detalhe legal, a gente aqui vai focar em treino de força, mas é óbvio que tem vários aspectos de mecânica de corrida que podem ser trabalhados por um treinador de corrida, tá? Eu não quero excluir isso não, sim, beleza? Sem dúvida. Tem vários educativos, tem várias coisas, enfim, é uma outra parte do treinamento. Mas eu tava aqui rindo, não sei se vocês perceberam, porque ele falou sobre esse tempo de queda. Do dia eu fui correr, tava correndo na Lagoa e encontrei o Manuel Lago. Manuel Lago é um grande treinador, um cara que eu tenho enorme respeito, admiração, enfim. E aí,
Ele parou pra correr comigo, a gente foi correndo junto, óbvio que eu corro bem mais devagar do que ele, mas ele foi na minha velocidade ali que ele só queria manter o pace pra gente trocar uma ideia, e ele ficava assim pra mim, cara, tá pulando muito, cara, tá pulando muito, porra. E eu falava assim, porra, e você vê, eu sou profissional, não sou focado em corrida nesse sentido, né, na prescrição de corrida, então eu sou um desses casos que eu acho que eu salto muito, muito provavelmente eu também tenho muita queda, mas só para lembrar que, óbvio que existem questões técnicas que bons treinadores vão trabalhar, que precisam ser trabalhadas. A gente aqui está trazendo informações relacionadas ao treino de força. Só para lembrar que são campos diferentes de atuação, beleza? Meu foco sempre foi treino de força tradicional. Trouxe o Gabriel para adicionar essa nova camada, que é, cara, você pode olhar para a corrida de uma maneira ainda mais profunda para prescrever treinos cada vez mais assertivos. E a gente já citou 2 aspectos, né? O primeiro deles, o contato com o solo. O segundo, a cadência. E agora a gente vai pro terceiro já? Não, vamos falar um negocinho antes, rapidinho. Então vamos. Cara, você falou assim pra mim, você falou agora aqui, treino de força convencional. Treino de força convencional é como as pessoas chamam, principalmente ali na parte científica, né? Quando eles querem falar do treino de força. Mas a questão em si é que o treino específico para corredores, ou para as fases da corrida, que é como eu falo, né, normalmente, ele é um treino de força convencional. A questão é a forma como você vai aplicar o treino de força convencional, tá? Então, aí eu acho engraçado as pessoas falarem isso. O treino específico para corrida. O treino específico para corrida, ele tem uma especificidade, mas você está fazendo um treino de força convencional. Você não vai deixar de trabalhar, por exemplo, um terra, você não vai deixar de trabalhar um stiff, um agachamento. É um treino de força convencional, mas você vai dar um motivo para aquele exercício estar no treino específico de corrida. Então, assim, esse é um ponto que sempre eu vejo graça quando eu vejo as pessoas falarem de treino específico de corrida, ignorando o treino que isso é um treino convencional. Né? Até tem um ponto legal aí, né? Frequentemente, quando as pessoas falam de treino para o esporte, elas usam o termo treino funcional. Como se um agachamento não fosse funcional. Como se até uma cadeira extensora dentro de um determinado objetivo específico não fosse funcional. E acho que esse termo treino funcional ele veio junto com alguns nomes do treinamento, sendo um deles Michael Boyle, um dos grandes precursores desse tema. E o Michael Boyle, no prefácio do livro dele, ele escreve que os diretores lá da empresa, não me lembro agora qual, que convidou ele para escrever um livro sobre treinamento funcional, falaram, cara, você quer escrever um livro sobre treinamento funcional? E ele falou, cara, o que é treinamento funcional? Você quer que eu escreva como eu treino os meus atletas? Beleza, eu posso fazer. Você está chamando isso de treino funcional? Beleza, eu vou te escrever como eu faço com meus atletas. Se você está chamando isso de funcional, o problema é teu. Mas é engraçado porque você vê, o objetivo dele era treinar os atletas. E aí, meio que a indústria, entre aspas, tá, galera? Criou um nome. E é óbvio que hoje em dia a gente precisa usar esse nome, porque não... Existem determinadas diferenças, mas pra gente que tem um propósito e um objetivo claro com um determinado exercício, não dá pra você desmistificar. É tudo treino de força. Eu tô treinando força de alguma maneira. Se eu colocar um elástico, continua sendo treino de força. Se eu tô usando um kettlebell, continua sendo treino de força. Se eu tô usando um TRX, continua sendo treino de força. Se eu tô usando uma barra, um halter, um peso, uma máquina, tudo é treino de força. Mas na minha cabeça o que muda é eu tenho um objetivo claro e definido. E muitas vezes o que a gente vê quando as pessoas falam sobre treinamento funcional é não haver um objetivo claro e definido. São exercícios soltos, que às vezes são bons exercícios, mas feitos sem um objetivo claro e definido. E é nesse ponto que eu queria chegar. E esse para mim é o funcional, que é o funcional firula, que não tem um objetivo claro. Que para muitas pessoas é melhor do que nada, tá? Até sendo bem claro, assim, para muitas pessoas é melhor do que nada. Mas eu aqui estou querendo me comunicar com profissionais que querem entregar cada vez melhor para os seus clientes e que, sobretudo, querem ter clareza sobre o que estão fazendo, beleza? Eu não quero aqui falar sobre aquele profissional que faz de qualquer jeito, mas funciona para o meu cliente e eu cada dia chego com um treino diferente, sem pé nem cabeça. Beleza, isso pode funcionar para muita gente e muito provavelmente é melhor que uma pessoa faça isso do que não faça nada. Mas a gente está trazendo a ideia de que, cara, você pode fazer isso de maneira assertiva, sabendo exatamente por quê, com o objetivo claro e definido. Então, é sobre isso. Então, eu concordo com você, mas eu concordo em parte porque tem exercícios que ele prescreve que muitas vezes eu não prescrevo. Eu acho firula. Mas eu entendo por quê. Quando eu chamei ele para fazer essa conversa, eu falei, se prepara que eu vou dar uma sacaneada. Mas tem objetivo claro e definido. E essa é a parada. Aqui no estúdio, por exemplo, a gente tem 20 professores. Toda vez que algum dos professores faz uma parada que eu falo assim, tá, pra quê? E ele não tem uma explicação, eu falo, cara, você não tem um objetivo claro e definido, esquece. Agora, toda vez que eu pergunto pro Gabriel, cara, pra que tu tá fazendo essa firula aí? Eu tô chamando de firula de brincadeira, tá? Você sabe, né, Gabriel? Sei. E aí ele fala, cara, eu tô fazendo isso por causa disso, disso e disso, nesse momento assim, assim, assim. Cara,
Como é que você vai debater sobre um negócio desse? A parada tem um objetivo claro e definido, onde eu quero sair, onde eu quero chegar, o que eu quero fortalecer, por que eu estou fazendo naquele momento. Então, por mais que seja algo que às vezes não é tão claro para algumas pessoas, de novo, tem muita objetividade naquilo que está sendo feito. Então, repara que a gente usa o treino de força, para mim, treino de força é tudo. Qualquer coisa é uma forma de você aplicar força. Não importa se você está usando um mini band, um elástico, uma caneleira, uma máquina ou qualquer outra coisa. Mas é claro, para mim, que existe uma diferença entre a forma como a maior parte das pessoas prescreve treinos numa academia e como é a prescrição de treino de forma específica e objetiva pensando no esporte. Você concorda comigo nesse aspecto? Concordo. E aí, um ponto importante que você falou antes, que eu vou trazer agora, que agora cabe a gente falar sobre isso, é sobre treinos pliométricos. Né? E é polêmico, porque a gente estava conversando semana passada, inclusive, sobre treino pliométrico, que dificilmente um treino pliométrico ao léu, assim, sem ter um objetivo claro, específico, vai dar certo. Porque é uma demanda muito grande. E aí vem o D, né, do método, que é falar sobre demanda, que é muito simples falar de demanda do exercício, né? A demanda ela é muito maior do que isso. Mas focando em demanda de treinamento pliométrico para treinamento convencional do treino de força, é muito comum a gente ver o seguinte: corredores precisam treinar salto, corredores precisam treinar potência, mas a gente consegue treinar potência sem ser com saltos. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é, por que falam que corredores precisam treinar saltos? Porque saltos são realmente muito mais específicos quando a gente pega no quesito de especificidade da corrida. A gente consegue botar um gesto motor ali com um salto muito mais próximo da corrida. Faz sentido? Faz. Mas quando a gente coloca isso em evidência, a gente bota ali e a gente compara o treino convencional de força com o treino pliométrico para desempenho em corrida, principalmente em economia de corrida e performance, a gente não vê diferença entre os dois. Inclusive, a última revisão sistemática desse ano de 2024 viu que o treino convencional tem um resultado melhor do que a pliometria. Isso torna a pliometria inútil? Não. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala de demanda, se eu estou com um corredor iniciante, até intermediário, que não tem experiência em treinamento pliométrico, fazer um treinamento convencional demanda muito menos da capacidade física que esse cara vai ter. E lembrando que o treino de força ele é coadjuvante, ele não é principal quando a gente fala em corredores. Então esse meu treino de força ele não pode ter uma demanda muito grande, senão ele vai competir com o treino de corrida, né? E não faz muito sentido se a gente vê que o treino convencional resolve o problema. O básico resolve o problema. Agora, eu tenho um corredor avançado que já tem uma certa experiência em aterrissagem, que é o principal foco de um treinamento pliométrico hoje, de aumento de demanda, é na aterrissagem. Porque todas as lesões, por exemplo, que ocorrem na corrida, ocorrem na aterrissagem. Então, assim, quando a gente olha isso, aí tudo bem. Esse cara, você pode, talvez, em algum momento, dependendo da prova-alvo, você colocar ali esse treino pliométrico para conseguir dar um pouco mais de resultado. Por quê? Porque essa revisão sistemática, inclusive, mostrou o seguinte: quando a gente combina esses dois tipos de treino, o convencional com o pliométrico, a gente tem um resultado ainda melhor do que um sozinho. Então, assim, faz sentido usar o treino pliométrico? Faz. Mas quando que você vai utilizar? Né? Essa é uma pergunta muito importante. E o como que você vai utilizar? Esse cara sabe aterrissar? Sabe. Então, beleza, a gente pode pensar. Agora, ele está perto de uma prova-alvo? Pô, então talvez não vale muito a pena. Ele está longe, tem tempo para a gente programar um período, um treino de pliométrico? Aí, beleza. Então, assim, isso tudo vai permear, né, a demanda final que a gente quer, é uma das partes, né, da demanda final que a gente quer identificar desse corredor. Qual é a demanda total desse corredor? Então, tudo isso entra no D. Né? Dentro da minha maneira de pensar, é engraçado que existe um contínuo, né, do treinamento, que é, cara, eu normalmente atendo pessoas que às vezes correm, fazem alguma modalidade, foram indicados por um médico, ou seja, são pessoas que nunca entraram no ambiente de pesos, têm muito pouca experiência com isso e mal conseguem se movimentar. Então são pessoas que mal conseguem realizar um agachamento, mal conseguem realizar um deadlift, ou seja, movimentos básicos para o treinamento pra gente, e que ouviram dizer que fazer pliometria é bom, e aí esse cara faz o quê? Ao invés de treinar o padrão de agachamento, que é o mesmo padrão que você usa para fazer um salto bilateral,
o cara já começa a fazer o salto sem estar minimamente preparado para aquela demanda, sem ter um mínimo de técnica naquele padrão de movimento. Então, o que eu sempre faço com os meus clientes é, cara, estabelecer um contínuo. Qual é esse contínuo? Cara, vamos fazer aprender movimentos básicos, sobrecarregar esses movimentos básicos, inserir alguma potência para esses movimentos básicos, para aí depois sim você pensar em fazer um processo de aterrissagem, aprendizagem de aterrissagem e assim por diante. Agora, se a prova-alvo dessa pessoa que nunca fez isso daqui a 2 meses, eu não tenho tempo suficiente para fazer isso. Então eu vou fazer um primeiro ciclo com aprendizagem de movimentos básicos. No segundo ciclo de treinamento eu tento avançar um pouquinho nesse contínuo e assim por diante. Diferente de um cara que você vai treinar e que de repente já tem estabilidade, já tem tudo para fazer. Gabi, eu sei que a gente teria muito assunto ainda para falar, mas eu preciso encerrar porque nossos clientes já estão chegando aqui. Eu queria saber só se você tem, né, uma última, sei lá, mensagem para quem está assistindo aqui o nosso vídeo. Assim, uma das principais mensagens que eu posso passar é: o básico funciona. Acho que isso vai resolver muitos problemas de todos os corredores. E outra coisa, se você quer correr simplesmente para ter uma atividade física, ok, um treino de força básico, genérico, pode ser que ele dê certo, tá, Rafa? Isso aí é uma coisa importante a gente falar, até pensando em questões de saúde pública. Agora, se você quer almejar objetivos maiores, ou seja, 5K, 10K, 15K, 21, 42, aí um treino de força baseado nas fases da corrida, identificando contato, cadência e a demanda total para uma prova possível, isso vai fazer diferença nos seus resultados. Então, assim, a preparação ela é importante se você quer resultados maiores. Deixa as tuas redes sociais. Bom, Gabriel G. Zeitone são todas as minhas redes sociais, né? Mas aí falar isso daí fica difícil. Eu vou deixar na descrição, né, o Instagram do Gabriel. Esse sobrenome é um sobrenome muito comum, vamos dizer assim. O método também. Eu sou Rafa Lund, é mais fácil. Rafa Lund em todas as redes sociais também. Cara, se você curtiu esse vídeo, se você, enfim, quer saber mais sobre esse conteúdo, tem várias coisas que a gente poderia entrar e acabou não se aprofundando. Então, se vocês curtirem, coloca a mensagem aqui, diz o que mais vocês querem saber. Se vocês curtiram, segue, compartilha, manda pros amigos, segue o Gabriel lá, que vai ser um prazer continuar aqui com vocês. Beleza? Gabi, obrigado. Valeu, irmão. Valeu, galera. Fui. Beijos. Tchau.